Nós vamos a Brasília agora conversar com José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde. 41 minutos, nós vamos a Brasília agora conversar com José Maria Trindade. José Maria, boa tarde. 41 minutos. Pois é, Denise, muito boa tarde a todos. Há uma decisão aqui na CPI de ir a qualquer momento, né, mas ir até de madrugada, se for preciso, mas ouvir detidamente o ex-ministro Eduardo Pazuello. Acontece o seguinte, ele está visivelmente treinado, passou muito tempo treinado. O ministro Onyx Lorenzoni participou das últimas CPIs daqui do Congresso Nacional e sabe exatamente qual é a estratégia de plenário numa investigação assim. Além disso, juridicamente, ele recebeu o apoio da Advocacia Geral da União e está, portanto, preparado. E a tentativa é de não ligar nenhuma ação, nenhuma decisão do Ministério da Saúde ao presidente Jair Bolsonaro. O interessante é que, apesar desse habeas corpus que ele tem no bolso, que o possibilita de não responder quando perguntas forem diretamente a ele e que poderiam incriminá-lo, ele não usa esse habeas corpus. É apenas uma maneira de persuasão e evitar que os senadores façam perguntas constrangedoras e agressivas no plenário. O sinal claro de que isso poderia acontecer foi no depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, quando os senadores propiciaram ali, Denise, uma verdadeira carnificina, né? Mostrando claramente que o objetivo da CPI é atingir o presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco saiu aqui o senador Renan Calheiros e na fala dele, ele demonstrou alguns pontos, Denise, que são exatamente as investigações básicas da CPI. Por enquanto, não houve, eu diria que o jogo está empatado, não houve nenhuma escorregada do ministro, falou apenas o óbvio, né? O que todos sabem, disse que as ordens do presidente não eram contra a normalidade do ministério e afirmou até que aquela história da compra ou não compra da vacina do Butantan seria apenas uma declaração do presidente aos jornais, na internet e não diretamente uma ordem ao ministro da Saúde. Evidente que isso aconteceu, o presidente da República que domina o governo, inclusive o Ministério da Saúde, né? Mas é uma ação do ex-ministro Eduardo Pazuello, considerando que a estadia dele na gestão do país, na gestão da saúde, na fase mais crítica da pandemia, foi uma missão militar. E é exatamente isso que não querem os militares. Para a vinda de Pazuello aqui para o Congresso Nacional, houve conversas entre comandantes militares e senadores. O próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz, conversou com o comandante do Exército, Paulo Sérgio, e ambos trocaram ali impressões. Entre elas de que Pazuello não compareceria aqui de farda e com todas as suas medalhas e estrelas. E também não seria chamado de general o tempo inteiro. E mais, que o plenário da CPI não fosse transformado num palanque de ataque às instituições e às Forças Armadas, né? E isso foi conversado, mas nada impede que qualquer senador possa tomar a palavra e chamá-lo de general. Enfim, o senador é livre e pode falar o que quiser. Mas houve esse cuidado básico aqui para a vinda de Eduardo Pazuello. Ele é um general da ativa, né? Pois não, Denise? Não, Zé Maria, que você estava falando a respeito de Renan Calheiros, o Antônio Maldonado acompanhou a entrevista e separou algumas declarações do relator da CPI, e nós vamos conferir essas declarações dele e eu gostaria que você comentasse na sequência. Vamos ver a primeira. Sobre muitos aspectos, né? Sobre datas, sobre encaminhamentos dos órgãos de controle, sobre as mudanças que fez na lei do SUS, exatamente para tirar a obrigação de garantir a estados e municípios, por substituir, assessorar e apoiar. Quer dizer, muita coisa, né, que acabou acontecendo e isso decidiu aí esse somatório de mortes que coloca o Brasil numa posição absurda como cemitério do mundo. Não sei, eu não sou muito especialista aí dessas relações no âmbito desse governo, não. Mas o senhor está contemplado como relator para as respostas dele? Não, essa foi minha participação inicial, né?
Ele veio preparado para não responder exatamente e confessou alguns equívocos, outros equívocos não foram confessados, mas vamos aguardar o desdobramento. Se for necessário voltar e fazer qualquer pergunta, eu farei isso. Inclusive divagando, né, com relação à objetividade das perguntas que nós fazíamos. Quando ele diz que não houve ordem, por exemplo, do presidente em relação à Coronavac, não é uma mentira descarada isso? Porque a gente viu a declaração dele nas redes sociais. Claro, mas assim, isso você verifica no processo de aquisição das vacinas, né, no vazio que significou na questão específica da Pfizer, depois no que se verificou com relação à compra de apenas 10% e não de 50% na Coronavac, né, com a empresa atravessando a aquisição de vacina junto à Índia, também é uma coisa totalmente inexplicável, uma empresa que não produz, que não distribui e apenas atravessa esse negócio com o Brasil, quando poderia ter sido feito de Estado para Estado, né? Ele, infelizmente, mentiu em várias oportunidades e em outras ocultou aquilo que a pergunta queria exatamente que ele respondesse. Inclusive divagando, né, com relação à objetividade das perguntas que nós fazíamos. Quando ele diz que não houve ordem, por exemplo, do presidente em relação à Coronavac, não é uma mentira descarada isso? Porque a gente viu a declaração dele nas redes sociais. Claro, mas assim, isso você verifica no processo de aquisição das vacinas, né, no vazio que significou na questão específica da Pfizer, depois no que se verificou com relação à compra de apenas 10% e não de 50% na Coronavac, né, com a empresa atravessando a aquisição de vacina junto à Índia, também é uma coisa totalmente inexplicável, uma empresa que não produz, que não distribui e apenas atravessa esse negócio com o Brasil, quando poderia ter sido feito de Estado para Estado, né? Ele, infelizmente, mentiu em várias oportunidades e em outras ocultou aquilo que a pergunta queria exatamente que ele respondesse. Apesar de o relator dizer, né, Zé Maria, em várias ocasiões aí que as respostas dele são vagas, que não confirmam o que foi evidenciado, inclusive em determinado momento ele disse nessa questão da Coronavac, da não liberação de recursos, que depois teria voltado atrás e o presidente se manifestou, ele disse que era manifestação pelas redes sociais, que não tinha fundamento, né, como se o que o presidente coloca nas redes sociais não fosse para ser levado a sério, não é? Mas apesar dessas críticas ao posicionamento de Pazuello, já a antecipação de que o depoimento dele possa entrar na madrugada. Isso, entrar pela madrugada porque os senadores estão dispostos aí a vencer pelo cansaço. É certo que ele veio treinado, ele tem um controle emocional muito forte, né? É um general das Forças Armadas e passa por treinamentos assim de dominar a emoção. E além disso, ele recebeu esse treinamento que eu disse aqui, tanto político como jurídico, para como se portar na CPI. Ele adiou o depoimento dele exatamente por isso, para receber esse treinamento. Agora, é interessante que o relator Renan Calheiros diz aí de um ministério paralelo, né? Mas, na verdade, são aconselhamentos do presidente da República. Todo presidente da República tem os seus conselheiros, né? Alguns convocam o conselho econômico, o conselho privado, né? Formado por empresas e tal, para que ele possa tomar decisão. Um auxiliar, um ministro, é um auxiliar de primeiro escalão, mas ele não é o ponto final, a palavra final é do presidente da República, como é também a responsabilidade final do presidente da República. Sobre a compra da cloroquina, o ex-ministro Pazuello disse lá, e é verdade, né, que é preciso contextualizar. Naquela época em que ele comprou a cloroquina e que foi na Índia negociar a cloroquina, né, era uma outra situação, ainda se acreditava nessa possibilidade, ele disse, né? E agora não.
ele teve também o cuidado de explicar o que é o tratamento precoce e minimizou bem, dizendo que o tratamento precoce, na verdade, é o atendimento no início do processo. Então ele vem pontuando, mostrando claramente que está treinado para isso, Denise. Exatamente, ele foi bem treinado, porque a gente lembra algumas entrevistas coletivas do ex-ministro Pazuello, em que ele perdeu a paciência totalmente, que ele passou a ser até agressivo em algumas respostas. Eu lembro bem no dia que a Anvisa autorizou as vacinas e começou a vacinação da Coronavac aqui em São Paulo, ele teve uma entrevista em que em vários momentos ele perdeu a paciência. Hoje não, ele estava muito tranquilo em qualquer situação em que ele era questionado a respeito da atuação dele mesmo, não é? O treinamento foi bom, né, Zé Maria? Foi muito bom. Agora, uma particularidade, ele é um general da ativa, né? Ele estava trabalhando, foi cedido ao Ministério da Saúde, se licenciou, mas não saiu do Exército, e isso incomodava a caserna, o meio militar, constrangia, porque sabia exatamente disso que está acontecendo. Depois do governo, aí vem as consequências. E todos temiam que isso pudesse respingar no Exército. Esse era o temor. E aí pressionaram para que ele fosse para a reserva e ele disse não. A estratégia de Pazuello é a seguinte: ganhar a 4ª estrela. Não há no Exército Brasileiro, vamos dizer, um costume de alguém fora da infantaria, da arma de intendência, de chegar a general 4 estrelas. Isso nunca aconteceu. Não é proibido, nada que impeça, mas é uma praxe do Exército Brasileiro. E ele quer exatamente quebrar esse costume. Ele, a seu favor, tem o relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, o comandante-chefe das Forças Armadas, né? Mas contra ele tem exatamente esses processos que ele ganhou durante a gestão no Ministério da Saúde. Lembrando que o ex-ministro Eduardo Pazuello pegou o Ministério da Saúde no pior momento, no momento de crise. Chegou, segundo eu entendi do depoimento dele, numa forma de ocupação do Ministério da Saúde, com 15 oficiais, generais e coronéis, 15, e ocupou os cargos principais do Ministério da Saúde. Naquele momento, se entendia que era a intendência a funcionar, ou seja, a possibilidade de levar equipamentos hospitalares para o Brasil inteiro, remédios para o tratamento precoce, e assim se venceria a pandemia. Esta era a proposta. Ficou muito claro que ele falou numa espécie de ocupação do Ministério da Saúde, com 15 auxiliares, todos militares, nos principais cargos ali do Ministério da Saúde, inclusive a Anvisa, né? Exatamente. Que foi ocupada, isso tudo legalmente, não é uma ocupação ilegal. Ocupado exatamente por militares. Zé Maria, o Renan Calheiros comentou também o que pode acontecer em função de que seriam mentiras dadas aí pelo ex-ministro Pazuello. Vamos conferir mais uma fala do Renan Calheiros. Não, eu pedi, mas o presidente não aceitou. E eu concordei com a decisão do presidente, que propôs uma solução alternativa, salomônica, de atravessar uma petição e mandar os documentos da mentira rapidamente para o Ministério Público. Porque essas outras mentiras que nós vamos juntando ao longo da investigação, elas constarão do relatório final, não é, que nós mandaremos para o Ministério Público exatamente processar essas pessoas, que se for o caso condenar, que eu acho que é. Zé Maria, a gente precisa lembrar que Pazuello é alvo de investigações também. Foi um dos fundamentos do pedido de habeas corpus dele, para ele poder permanecer calado, se fosse o caso hoje durante o depoimento, e ele não está calado, ele está dando as explicações que não o comprometam, não é? Mas há investigações também em andamento. Eu fiquei sem retorno aqui. O Renan Calheiros estava falando que qualquer mentira dita por Pazuello pode ser encaminhada depois para um processo, não é? Haveria uma petição nesse sentido, não é? Porque foi discutido antes, porque ele não tem como ele tem esse habeas corpus, ele pode não declarar exatamente o que seria verdade, mas ele falou que tudo isso vai entrar no relatório, né? Foi a afirmação de Renan Calheiros, e eu lembrava que Pazuello é alvo de investigações.
O Zé Maria não está conseguindo nos ouvir. O retorno, o Zé Maria que está acompanhando lá no Congresso a CPI, que pode se prolongar hoje, entrar na madrugada. Essa já foi a antecipação dos senadores. Muitas questões ainda a serem feitas ao ex-ministro da Saúde, Pazuello. Os senadores não ficaram muito satisfeitos com algumas respostas dadas por ele. Algumas são consideradas, inclusive, mentiras, porque tem a confrontação com depoimentos, entrevistas que ele deu em determinadas ocasiões, com declarações divergentes do que ele está falando hoje, e tem essa posição, inclusive, em relação ao presidente Bolsonaro, no caso da aquisição da Coronavac, no caso do encaminhamento da compra de outras vacinas, da compra da cloroquina também, a questão do oxigênio em Manaus, que o ministro minimizou, dizendo que foram poucos dias de problemas. Então, tudo isso vai ser confrontado ainda, e os senadores esperam que em algum momento Pazuello acabe dando declarações mais fortes em relação aos questionamentos que estão sendo apresentados. Zé Maria, você agora me ouve o retorno? Sim, agora é perfeito, Denise. Pode repetir a pergunta, por favor? Então, eu estava falando a respeito dessa última declaração que nós mostramos do relator Renan Calheiros, que ele falava a respeito de possíveis mentiras ditas por Pazuello durante o depoimento. Hoje, ele falou que todo esse material vai ser juntado ao processo depois, vai ser apresentado no relatório, mas eles vão registrar eventuais mentiras que sejam detectadas, porque ele é alvo de investigação também, não é? Exatamente. Isso comprova que Eduardo Pazuello, ele veio aqui na condição de investigado. Por isso ele trouxe o habeas corpus. Se ele não estivesse aqui com habeas corpus, seria ameaçado de prisão exatamente por conta desta, vamos dizer, interpretação do relator Renan Calheiros de que ele mentiu. É uma indicação de que o Renan, no relatório final, ele vai pedir o indiciamento de Eduardo Pazuello por vários crimes, inclusive este de perjúrio, que é mentir diante da CPI. A CPI detém poderes especiais que são próprios, inclusive, do judiciário, e mentir durante um depoimento, quando se é indagado como se fosse testemunha, é perjúrio. Então, isso é um indicativo claro do relator Renan Calheiros de que vai indiciar Eduardo Pazuello. Ele sabia disso. Daí a decisão de ir ao Supremo pedir o habeas corpus e comparecer aqui já na condição de investigado e não de testemunha, Exatamente. Agora a gente percebe que os senadores estão até um pouco mais calmos, inclusive Renan Calheiros, ao fazer as perguntas, talvez para evitar que Pazuello, em determinado momento, pare de falar, porque ele tem o direito de permanecer em silêncio. Então eu notei, pelo menos o que eu acompanhei desde a abertura, que há aí um respeito um pouco maior, menos confrontação, como nós vimos em outros depoimentos, Exatamente. Você viu que está no plenário o senador Flávio Bolsonaro, que faz intervenções, inclusive quando o relator Renan Calheiros dá uma puxada para cá, dá uma exagerada, ele faz intervenções, defende o presidente Jair Bolsonaro e está dando ali uma solidariedade ao ex-ministro Eduardo Pazuello, que até agora está cumprindo fielmente o script ali de assumir as responsabilidades das decisões durante a pandemia. Mas o principal mesmo é sobre vacinas, ele explicando o porquê de não ter assinado com a Pfizer e mesmo no consórcio Facility, ele dizendo que optou por uma cota mínima para não arriscar tanto na compra de uma vacina que não existia. Era apenas um projeto de vacina ainda não aprovado. É isso então, Zé Maria. Bom trabalho para você acompanhando a CPI, que promete ser longa ainda. Os senadores já alertaram para isso. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações por enquanto.